a cada final de ministração, o pastor dá uma missão para nós, né? Para que nós venhamos praticar aquela palavra. E não adianta a gente ouvir a palavra e não praticar. Vocês estão comigo? Amém. Não adianta a gente aprender alguma coisa aqui e ao sair daqui, passar ali pela porta e esquecer. E achei muito interessante que a primeira vez o pastor falou para nós sermos fiéis, durante aquela semana, praticar a fidelidade. Vocês lembram? Sim. E a semana passada ele falou assim, seja bênção na vida de alguém, sirva alguém. E nós estamos falando sobre servir. E essa semana, vou contar um breve testemunho, essa semana, do sábado para o domingo, eu tive um sonho com uma família que há muito tempo eu não falo, eles eram da nossa igreja, mas saíram e por muito tempo a gente perdeu o contato com eles, né? Só por rede social. E eu tive um sonho muito triste com eles. E eu fiquei, meu Deus, vou orar. Passei a madrugada orando por eles. Quando foi do domingo para segunda, novamente, eu, Senhor, orando por aquela família. E na segunda-feira, e fica aquilo no nosso coração, gente, mas a gente nem está próximo, e se eles não quiserem falar comigo? E, né, a gente às vezes coloca algumas barreiras, porque a gente olha muito para a gente, né? E era meio-dia e meia, 1h, e eu estava aqui fazendo minhas coisas, e de repente veio aquela família novamente no meu coração. Eu falei, não. Eu já orei o primeiro dia, já orei o segundo dia, eu vou ter que entrar em contato. E mandei uma mensagem para aquela esposa. E foi tão interessante quando você entende. E na mesma hora eu lembrei da palavra do pastor. Sirva alguém, nem que seja através da sua oração. Gente, como a oração é poder de Deus para transformar. Às vezes você não sabe como alguém está precisando daquela oração naquele momento. Às vezes você não tem noção de como Deus quer te usar através de uma oração. Orar também é servir. Amém, queridos? Amém. E eu mandei a mensagem para aquela mãe, porque eu sei que ela é uma mulher de oração, uma mulher que ama a família e que ela intercede pelos dela. Que ela chora pelos filhos, pelo esposo. E quando eu mandei a mensagem para ela, eu falei, olha, eu sei que você é uma mulher de oração, eu sei que você é uma mulher temente a Deus, eu sei que você ama a sua família. Só... Tá ruim? Só que eu falei, vou orar por você, porque Deus me deu uma direção e a direção é assim. É dessa forma. E fui pontuando para ela. E eu pensei, ela pode não me responder, né? Ela pode não me responder ou ela vai ser educada. E de repente eu recebo uma mensagem. E ela chorava tanto naquele momento, porque ela falou, pastora, é exatamente o que eu estou vivendo. Eu estou a ponto de desistir. Eu estou a ponto de entregar, porque são tantas lutas, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu não estou aguentando. E a minha oração era, Senhor, levanta alguém para estar comigo nesse momento. Sabe, amados, às vezes você acha assim, quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para orar por alguém? Não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Sabe, quando Deus trouxer alguém ao seu coração, à sua mente, à sua lembrança, pare imediatamente o que você estiver fazendo, ministre uma palavra de bênção, ministre uma palavra, Senhor, dá o livramento agora. Eu não sei onde essa pessoa está, eu não sei o que está acontecendo, mas livra essa pessoa. Sabe, naquele dia eu fiquei tão feliz porque eu estava vivendo um momento que eu pensei assim, meu Deus, por mais que eu te sirva, eu estou igual aquele servo que falava assim, eu sou um servo inútil, né? Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E na verdade isso tem que ser, a gente tem que pensar isso da gente, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu posso me disponibilizar mais. E foi tão interessante que naquele momento, ao servir, uma alegria fluiu de dentro de mim, tão grande. E eu mandei mensagem para o meu amor e eu falei assim, amor, olha só o que aconteceu, olha que experiência tremenda. Eu pensei que ela ia bater não ia nem me responder, mas naquele momento foi a resposta de Deus. Sabe quando você está precisando, você está pensando assim, meu Deus,
Eu preciso tanto de alguém comigo. E Deus está levantando alguém para orar por você. Que talvez você nem conhece, ou talvez que você nem tem mais contato. E isso significa ser corpo. Amém? Nós temos entendido que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Então, o cabeça está nos governando e nós precisamos estar disponíveis a ser direcionados, dirigidos e servir como Ele nos direcionar. Amém? Então, assim, que essa semana, eu já estou falando, pastor, já está terminando? Não, mas que você já guarde isso no seu coração. Que essa semana você se deixe ser usado. Talvez você pense assim, mas como? Com quem? Não sei, queridos. Mas Deus vai te direcionar, amém? Você está aqui por um propósito. Você não está aqui nessa terra ou até aqui hoje para ouvir uma palavra, para estar em comunhão. Sem propósito, você está aqui com um propósito, amém? Sua vida tem um propósito. E nós estamos falando nesse mês sobre servir no reino, trabalho no reino. Então, nós somos esses que Deus levantou aqui na terra para continuar a obra que Jesus começou a fazer. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, amém, queridos. Deixe Deus te usar. E outra coisa que meu avô falou assim, prega sobre isso. E eu falei assim, não sei, vai que dá para eu falar aqui. E essa semana eu também tive outro sonho. Gente, eu sou os velhos sonharão, entendeu? Eu estou nessa parte lá do texto de Joel. E eu tive outro sonho essa semana. E no sonho, era uma viagem que tinha que ser feita. E parece que foi uma coisa assim que eu não estava me planejando para aquilo. E chegou o dia da viagem e eu estava tão tranquila. Eu falando assim, que roupa que eu vou levar? O que eu coloco nessa mala? Como é que está o clima lá? Eu não sei, não estou entendendo o que vai acontecer lá. Aí eu pegava, ia nas redes sociais e eu via as pessoas que iam, né? Uma delas era a cunhada do Cléber, a apóstola Leila. E ela estava lá, gente, eu vou levar essa roupa aqui, não sei o que. Eu falei, gente, mas essa roupa está tão estranha. E eu ficava assim, mas deixa aqui, eu separar minha mala. E será que eu levo isso? Aí eu olhava de novo a rede social. E de repente, não era o meu amor que estava no sonho, era a minha mãe, gente. Eu falei, será que já está chegando meu dia, Jesus? E eu falava assim, mãe, que hora é essa? Aí ela falava, meu Deus, falta pouco tempo para o avião decolar. Não vai dar tempo de eu chegar lá. E de repente todo mundo tentava me ajudar a colocar as coisas dentro da mala para eu correr para aquela viagem. E eu acordei, então... Ai, meu Deus, eu não posso ficar. Eu tenho que me preparar. É um tempo de preparação. Sabe, queridos, e tempo de preparação não é tempo perdido. Enquanto nós estivermos aqui, é um tempo de preparação. Eu fiquei com tanto receio de ficar. Eu falei assim, meu Deus, será que eu estou fora do propósito? Por que eu fui me distrair vendo que os outros estavam levando e não fui me preocupar, não fui olhar o tempo? E às vezes nós estamos aqui vivendo a nossa vida diariamente e a gente não está prestando atenção no relógio de Deus. A gente não está prestando atenção no tempo que nós estamos vivendo. E às vezes nós podemos ser encontrados, amados, pelo Senhor, como aquele servo que estava lá. Não, ele não vai voltar agora. Ele não vai voltar nesse momento. Mas o Senhor, ele nos deixou uma ordenança, uma direção, e nós não podemos brincar. Então eu gostaria de continuar falando com vocês, né? O pastor a semana passada ele ministrou sobre servir, ele citou esse texto de João 13, e eu gostaria de continuar, que nós continuássemos meditando nisso. Ontem eu estava lendo e o Israel falou assim, mãe, que coisa, esse texto é tão lindo, eu sou apaixonado por esse texto. E é uma verdade.
quando nós paramos para meditar, para ler, a gente entende a beleza, a grandeza, a riqueza desse texto e os ensinamentos que ele traz para a gente. Amém, queridos? João 13. A gente vai ler outros textos também, mas eu gostaria de começar por esse aqui, que diz assim, a partir do verso 1. Nós vamos ler e vamos estar parando e depois a gente volta, tá? Ele já sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus já sabia que os seus discípulos o abandonariam naquele momento, que era um dos momentos mais difíceis da vida dele. E ele já tinha essa noção de que ele seria abandonado naquele momento, ele seria humilhado, ele seria condenado, ele seria crucificado. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Jesus, ele se levanta daquele momento ali de ceia, onde ele estava sentado com seus discípulos. Ele se levanta, a palavra de Deus diz aqui, que ele se levanta para servir. Obrigada. Jesus, ele não se coloca no centro. Jesus, ele não se coloca no lugar para receber atenção, mas a palavra nos diz que naquele momento onde eles estavam ali assentados, Jesus se levanta, tira a sua capa, põe uma toalha, obrigada, minha filha, põe uma toalha na sua cintura, se abaixa, querido, para lavar os pés, coloca água numa bacia e se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. O versículo 3 a 5 diz, eu quero ler novamente, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa. Sabe, quando eu fiquei pensando sobre a capa, eu pensei, ele era o Senhor e Mestre. Aquela capa, de uma forma alegórica, né? Vamos trazer para o lado espiritual, trazia sobre ele ali a sua posição entre os seus discípulos. Ele era o Senhor e Mestre. Mas o que Jesus ele faz naquele momento? Ele tira, ele sai daquela posição de Senhor. Ele sai daquela posição de autoridade, mesmo aqui a palavra, e justamente porque a palavra diz que ele sabia que Deus tinha colocado todo o poder debaixo do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Sabe, ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência da sua identidade. E por isso, e justamente por saber quem ele era e o que ele tinha, qual era o seu chamado, qual era o seu propósito. Isso aqui fala de propósito. Jesus, ele não tem problema de tirar a sua capa de autoridade. Aí a palavra de Deus continua dizendo que ele entendia que ele viera de Deus e que estava voltando para Deus. E eu entendo isso aqui. Ele sabia qual era a sua origem, de quem ele tinha vindo. Você sabe de quem você é? De quem você veio? De onde você veio? E ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia que ele estava voltando para Deus. Você sabe para onde você vai, querido? Ninguém vai perder o avião? Não. Amém. Vamos nos preparar? Porque quando o avião chegar... Antes era o trem, né? É verdade. Lá vem, cadê meus filhos? Lá vem o trem. As crianças tudo aqui cantando tic-tac, tic-tac. Então, assim, quando chegar o momento, nós temos aquele alívio. Meu Deus, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Sabe, Deus não está te chamando para combater o mau combate, mas Ele diz, é o bom combate da fé. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar produzindo. Amém, queridos?
Esses dias eu estava conversando com a pastora Jael, que veio dar uma carona para a Isabela, e ela falando: como você está, pastor? Você está bem? Melhorou a saúde? Porque parece que chega uma certa idade, as mulheres só falam de menopausa, de saúde, né? E aí eu falando: nossa, essa semana eu estou maravilhosa. Mas tem dias e dias, né? E aí eu conversando com ela, e ela falando assim para mim: ai, pastora, que bom te ver bem assim, animada. E eu falei assim: ô, gente, eu falei: pastora, tem hora que a gente olha assim para os nossos filhos, estão lá produzindo, eu vejo Israel, os meninos da igreja, tudo produzindo, e eles estão naquele vigor dos 20 anos, dos 18, dos 16, que a gente já viveu, né? E a gente chega nos 50 a mais, já está cansado, e a gente fala assim: não, eu estou com o mesmo vigor de Caleb. Não tá, gente. Aí eu falei: mas sabe o que me anima? É porque a palavra é a verdade. E a palavra diz que ainda na velhice eu vou dar fruto. Então não tem tempo para parar. Nem que seja ligando para alguém para orar lá, os dentes caindo, mas a gente orando pelas pessoas. Amém, queridos? Isso é se levantar para servir. Não depende da sua posição. Sabe quantas pessoas elas querem ter um status? Quantas pessoas querem viver uma vida de ser visto? E a gente aprende o contrário com Jesus, que o caminho para o alto é por baixo. A gente aprende com Jesus o caminho da humildade, o caminho do servir. Sabe qual é a marca do ministério de Jesus? Servir. Servir os menores. Quando eu olho para Jesus, desde antes dele nascer, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê Jesus deixando toda a sua glória. E ele vindo colocar-se na mesma altura que nós. Quando a gente vai conversar com uma criança, a gente não fala assim, que intimida. A gente desce a mesma altura. Foi isso que o Senhor veio fazer. Se colocar na mesma altura, vestir a mesma roupagem, calçar os mesmos sapatos. Porque, queridos, é muito fácil Deus chegar aqui e viver como Deus, sem saber o que a gente sente na pele. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas alegrias. Mas ele veio para se colocar na mesma posição. Posição de filho, posição de servo, posição de humano. Amém? E Jesus aqui fala que ele sabia qual era a sua identidade. Ele sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Ele sabia que toda a autoridade estava em suas mãos. E justamente porque ele sabia quem ele era, ele não teve dificuldade de se colocar na posição de servo. Amados, isso é muito poderoso. Quem não sabe quem é, precisa provar sempre alguma coisa para alguém. Quando você não sabe quem você é, você está sempre querendo provar algo para alguém. Mas quem conhece sua identidade em Deus, consegue servir sem precisar de aplausos. O pastor falou isso aqui a semana passada, que tem pessoas que querem chegar e quer o quê? Microfone. Ah, não, se a igreja não tiver agora num lugar bem grande, tá numa casa, gente, que tem uma piscina que está ali, mais ou menos. Que não tem ventilador, não tem ar-condicionado. E, não, aí eu não vou para a igreja lá porque é assim, porque a gente está numa garagem. Eu quero estar num lugar grande, onde tem uma plataforma enorme, com luzes de LED. Queridos, esse é o nosso tempo. Agora, o que você está semeando nesse tempo? O que você está fazendo nesse tempo para que lá na frente a gente venha olhar e falar assim: gente, vocês lembram daquela época? Sabe quando vier as multidões que você vai cuidar? Quando vier aquelas pessoas, discípulos que você vai cuidar e vai formar discípulos para Jesus, quando vier, você vai chegar e falar assim: sabe, teve uma época. Teve uma época de um começo assim, bem mais humilde. Hoje os meus filhos, eles vivem diferente daquilo que eu e o pai deles começamos.
Eu vivo diferente daquilo que meus pais viveram. A tendência, querida, é que seus filhos espirituais, eles venham viver melhor, porque você aqui, nesse tempo de hoje, você está pagando o preço. Pastor, mas o preço já foi pago. Existe um preço, querido, que nós precisamos pagar. De permanecer, de resistir, de não desistir. E às vezes não é fácil. Sabe, Jesus, ele era mestre, mas ele pegou uma toalha. Qual é a toalha que você vai pegar essa semana? Jesus era rei, mas ele assumiu a posição de servo. No reino de Deus, queridos, grandeza não é medida pela quantidade de pessoas que servem a você. No reino de Deus, grandeza é a disposição que você tem de servir. Eu queria, antes da gente continuar aqui em João, eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios. A palavra está no meu coração desde essa semana e deixa eu falar uma coisa para você. Não são as obras que te salvam. Ah, pastora, a senhora está entrando em contradição. A senhora está falando que eu tenho que servir e agora está dizendo que as minhas obras não me salvam. Não, a palavra diz isso. Efésios 2. Verso 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diga, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, antes de continuar aqui falando sobre servir, a gente precisa entender uma verdade que é fundamental na nossa vida. Nós não servimos para sermos salvos. Nós servimos porque nós já fomos salvos. Amém? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.